Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje nós vamos falar a respeito de vários assuntos e do planejamento da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, do planejamento, da estratégia, do plano que a Igreja vai constituir. Então hoje vamos fazer o primeiro concílio da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Igual foi feito lá na época dos apóstolos, o concílio de Jerusalém. Eu vou primeiro citar o concílio e depois falar sobre os assuntos deste primeiro concílio que vai ser iniciado. Então eu vou ler um texto falando sobre a prevenção contra a tendência judaizante que assola todas as igrejas cristãs da atualidade. Eu vou citar o que aconteceu na história na época bíblica. Então, eu vou revelar o que aconteceu quando Paulo subiu outra vez a Jerusalém, que está escrito em Gálatas, capítulo 2, o versículo 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Cristo com C maiúsculo, porque tem o Cristo com C minúsculo, que é o diabo. Paulo soube pela segunda vez, Paulo soube pela segunda vez, Paulo sobe, é que tá meio escuro aqui, eu acabei de almoçar e eu tô meio lento, né? Então, repetindo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Então, ele já tinha subido uma vez. Agora ele subiu pela segunda vez, nessa história que eu estou contando bíblica. Essa segunda visita foi por revelação. É o versículo 2 de Atos, provavelmente de Gálatas, capítulo 2, e também está constado este acontecimento em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Então, Paulo ele subiu até Jerusalém, que fica no alto, no monte. Ficava, né? Não sei se ainda fica mais, né? Porque hoje em dia existe a falsa Jerusalém, né? Tudo que a gente falar aqui, que é referente a Deus, existe dois lados, o lado verdadeiro e o lado falso, né? Então, quando a gente falar de Jerusalém, com J maiúsculo, é a Jerusalém verdadeira. Se a gente falar Jerusalém com J minúsculo, se eu falar, é a Jerusalém falsa. Quando eu falo, se nós falarmos, é eu representando a igreja.
Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Continuando. Não podemos confundir essa visita de Paulo. Paulo com P maiúsculo também, porque tem Paulo com P minúsculo também, que é o falso, né? É tudo assim, a primeira letra ou é maiúsculo ou minúsculo. Quando é maiúsculo é o verdadeiro, quando é o minúsculo é o falso. Porque tem gente que deturpa o Evangelho de Paulo, daí fica como se fosse um Paulo falso, né? Porque a pessoa que está usando os textos que Paulo escreveu não está interpretando e entendendo direito, então acaba passando a mensagem falsa, né? Daí a pessoa que estiver ouvindo vai aprender uma coisa que não é verdade, né? Por isso tem que deixar sempre bem claro, né? Porque aqui nós estamos revelando a verdade. Então, Jerusalém com J maiúsculo. Porque essa Jerusalém que está lá em Israel, tanto Jerusalém e Israel, elas não são verdadeiras, né? Elas são falsas. Porque na Bíblia está escrito que Israel e Jerusalém já foram julgadas e já foram purificadas nas 70 semanas de Israel. 70 semanas de... agora eu esqueci, 70 semanas de Israel. Eu acho que é Israel. 70 semanas de Israel. Alguma coisa assim. Que já aconteceu na Babilônia, há milhares de anos atrás. Uma vez, quando eu estava começando a ver vídeos, há muitos anos atrás, falando sobre esse assunto da religião, eu vi uma pessoa falando que as 70 semanas ainda ia acontecer, ou já estava acontecendo, por causa da guerra de Israel com os muçulmanos. Sempre tem esses conflitos, esses combates, né? Essa situação militar. E daí eu acreditei na época, mas agora lendo a Bíblia, eu vi no livro dos profeta Zacarias, profeta Ezequiel, profeta Jeremias. Está escrito lá nos profetas que as 70 semanas de Israel, eles já estavam profetizando nesta época que iria ser o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro com D maiúsculo. Ele já estava avisando os profetas que o povo israelita e judeu iriam ser prisioneiros do rei da Babilônia, dos reis babilônicos. Então, essas 70 semanas de Israel já aconteceu já, que foi o cativeiro, a prisão deles, que eles foram levados lá para o território babilônio, que é o território árabe. Então, não existe mais a verdadeira Jerusalém, a verdadeira Israel, os verdadeiros árabes. Não existe mais. São todos falsos. São uma representação dos verdadeiros povos antigos da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, essa Jerusalém é com J maiúsculo. Então, está escrito assim: não podemos confundir esta visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém. Concílio com C maiúsculo. Então, nosso concílio vai começar agora, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Este é o primeiro concílio que nós vamos fazer. Registrado em Atos 15,
Está vendo? Esse concílio de Jerusalém está registrado em Atos 15, que é quando Tiago fala que os gentios que se convertem ao cristianismo não podem ser incomodados. Está escrito em Atos capítulo 15, que somos nós. Então, por isso que nós podemos fundar uma igreja. Então, eu fundei a minha igreja, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E agora, ela é virtual, mas eu vou transformar ela em igreja física. Por isso que este é o primeiro concílio da igreja, para oficializar esta revelação, esta palavra que nós estamos pronunciando. Então, continuando, infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio. Interessante, porque o livro de Gálatas é um livro à parte e o livro de Atos é outro livro. Então, aqui onde eu estou lendo, nesta fonte de informação, está escrito que o livro de Gálatas, a epístola de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que era um lugar, uma região, onde vivia tanto os israelitas como os gentios de outras nações, creio que seja isso, que fica próximo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, mas acho que faz divisa em fronteira com o território árabe e o território cananeu, que é o território que foi dado ao povo israelita por Deus Pai, como está escrito no Antigo Testamento, no livro de Josué, Êxodo. Nesses livros está escrito, né, que a terra seria a herança de Abraão, né? E tem um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que eu vi falando sobre isso. Só que eu não estou conseguindo mais achar esse versículo. Tá numa parte que tá no começo do primeiro capítulo de um dos livros de Paulo, talvez, mas é um versículo muito importante, porque está dizendo lá que a terra prometida já foi dada para Abraão, que seria aquela história que está no Antigo Testamento, que quando o povo, comandado por Josué, chegou até a terra dos cananeus, né? A terra onde viviam os filisteus. E eu não consigo mais achar esse versículo. Eu sei a posição dele na minha Bíblia, porque eu divido mentalmente as partes da Bíblia, olhando as páginas pelas colunas. Então, quando eu quero lembrar algum pensamento, eu faço esse procedimento na minha cabeça. E eu sei que está no capítulo 1 de uma coluna do lado esquerdo, mas só que eu fico vasculhando os livros e não consigo achar mais. Era uma peça-chave no meu estudo bíblico que eu faço. E agora eu não consigo mais achar esse versículo. Impressionante. E eu tenho certeza que está nos pontos onde eu vou lá sempre procurar e não acho. Mas vamos continuar.
Uma coisa impressionante. Eu preciso achar esse versículo para mim poder ficar tranquilo. Senão eu fico tenso. Então está escrito aqui: infere-se que a epístola, com E maiúsculo, aos Gálatas, com G maiúsculo, então é tudo verdadeiro aqui, foi escrita antes do referido concílio. Eu achava que teria, assim na minha cabeça, eu achava que teria sido escrito depois, que foi escrito Atos dos Apóstolos. Mas Gálatas foi escrito antes. Está escrito aqui no texto que eu estou lendo. E é um comentarista que tem ligação com o cristianismo, né? Com o evangelho. Seria até como se fosse um teólogo, né? Vamos ver. Então, a Epístola de Gálatas foi escrita antes do... Não sei se foi escrita antes do livro de Atos dos Apóstolos, porque foi Lucas, o apóstolo Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Não sei, vamos ver aqui. Eu fiquei agora confuso. Pois não há menção dele. Dele significa o quê? De que Paulo... Bom, essa parte eu não entendi direito. Vamos ter que voltar depois de novo. Só vou concluir a leitura aqui. Pois não há menção dele na carta. Assim, não há menção do concílio de Jerusalém na carta, mas só no livro de Atos que o apóstolo Lucas escreveu. Agora eu entendi, é isso que está acontecendo. Pode ser que seja isso mesmo, né? Vamos acreditar na informação, né? Então quer dizer assim, para deixar bem claro. Nós estamos lendo aqui sobre o Concílio de Jerusalém, para inaugurar o nosso concílio da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Esse é o primeiro concílio. E o Concílio de Jerusalém aconteceu depois. O Concílio de Jerusalém está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, pelo apóstolo Lucas, que escreveu. Só que a carta de Paulo aos Gálatas, que estavam na galáxia, foi escrita antes desse concílio. É isso que o comentarista teológico está falando aqui. Interessante. É um dado importantíssimo para a gente ter noção do que aconteceu realmente e o tempo dos acontecimentos. Por isso que a segunda ida de Paulo, para a galáxia, que está escrito na carta de Gálatas, na epístola, foi a segunda vez que ele tinha ido para Jerusalém. Mas agora eu me confundi de novo. Vamos continuar lendo aqui. Visto que o concílio tratou do mesmo assunto em Atos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Bom, aqui eu estou anunciando só uma ligação com o concílio de Jerusalém, que aconteceu há 2000 anos atrás, com o nosso concílio que nós vamos confirmar hoje, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Depois, este assunto, nós veremos com mais detalhes para me entender que eu
eu já li algumas vezes esse texto e eu não consigo entender direito. Quando que foi o concílio de Jerusalém? Quando que foi a segunda ida de Paulo para Jerusalém, que está em Gálatas? Essa parte eu confundo. Depois a gente tenta esclarecer melhor esse assunto, esse outro tema, que são milhões de temas para a gente conhecer e descobrir e entender e saber a verdade. Porque são muitos assuntos que nós temos que tratar, porque nós estamos vivos aqui na Terra. Então, enquanto nós estamos vivos na Terra, nós temos que fazer esse trabalho de sobrevivência, para continuar vivos e esperando a vinda de Jesus Cristo, para salvar a gente do inferno, das garras do mal. Então, continuando. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então, é isso que eu não estou conseguindo entender. Mas depois nós lemos, vamos ler bilhões de vezes até entender este assunto aqui. Mas hoje o assunto do vídeo é o primeiro concílio da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Esse é o mais importante agora. E daí Então agora vamos falar do primeiro concílio da Igreja do Evangelho dos Pobres. Eu estava pensando agora nesses últimos dias. Eu estava fazendo de um jeito. Agora eu comecei a fazer de outro. Aliás, comecei a pensar de outro jeito, daí agora estou pensando várias coisas e fazendo várias transformações, várias modificações. E agora eu cheguei do almoço e tive mais outras ideias para colocar em prática. Então a pauta vai ser assim agora. Eu vou continuar fazendo os vídeos, vou falar um pouco sobre quais são os planos e os trabalhos que a Igreja Evangelho dos Pobres vai realizar. Então, eu vou continuar fazendo os vídeos e vou misturar as questões da religião com as questões do plano de alimentação para poder alimentar os integrantes, os fiéis, os crentes da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Só que a nossa igreja é diferente. Em vez da gente coletar dinheiro e fazer igual o sistema tradicional religioso faz, nós vamos fazer um pouco diferente. Porque no sistema tradicional religioso, o cristão, o crente, o fiel que está dentro da igreja, o membro da igreja, que faz parte da igreja, ele presta serviço para a igreja. Ele dá dízimo, ele trabalha dentro da igreja, mas ele faz tudo isso de graça, porque ele não recebe nenhum valor pelo trabalho que ele está fazendo. Ele faz isso de graça. Está certo, na Bíblia explica que é isso que tem que fazer. Porque a gente não pode trabalhar
para Deus, para a religião, para nosso Senhor Jesus Cristo, para o Deus vivo, e ser remunerado monetariamente, por exemplo, ou com outros artifícios de ganho. A gente tem que fazer tudo de graça. É de graças receber, de graças doaste. É fazer, como está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 2. O querer e o fazer não é da gente, é de Deus. Então, se você está fazendo, é porque Deus está contigo, com você. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aí tudo bem. Aí estamos de acordo. Mas acontece que nas igrejas tradicionais, eu não vou falar se isso está certo ou errado, porque eu não sei qual é a doutrina de todas as religiões. Eu só conheço a doutrina da igreja que eu estou montando, que eu estou fundando. As outras igrejas eu não posso falar. Então vamos deixar de lado esta comparação agora. Na igreja Evangelho dos Pobres, assim, o pensamento da igreja é diferente. O pensamento da igreja é assim. Passar a palavra de Deus para as pessoas, para os membros que estão acreditando no que está sendo revelado pelos vídeos do canal da igreja. E daí os membros do canal e da igreja possam começar a ajudar em todos os sentidos, igual as igrejas tradicionais fazem. Fazendo o trabalho, por exemplo, de divulgação da igreja, comprar os produtos da igreja, que são produtos na área de vestuário, que são calçados, acessórios, carteiras, bolsas, feminino, masculino, infantil, de vários tamanhos, de vários fabricantes, de várias marcas. Essa parte ainda não consegui organizar, porque eu estou precisando comprar um computador de mesa. Só que eu estou fazendo tudo sozinho. Eu estou usando o meu dinheiro para montar a igreja, a estrutura da igreja. Então eu já comprei o celular. Então já foi um avanço. Já coloquei internet móvel, mas eu nem estou usando porque gasta muito. Mas eu estou pagando. Estou indo colocar os vídeos num lugar bem longe, para mim usar a internet compartilhada com estabelecimentos comerciais, para mim não gastar nada. Isso está me dando muito trabalho e eu perco muito tempo, porque é um serviço muito demorado. Estou fazendo os vídeos. Então, a primeira parte já está produzindo. Já estou conseguindo fazer. Agora, eu comecei a segunda parte. A segunda parte foi organizar os livros, os conteúdos que eu tenho, falando sobre a questão da alimentação, que faz parte da Bíblia cristã. Já estou mostrando vários lugares da Bíblia falando sobre isso. Não tem como negar. E se eu quiser começar a falar só disso na Bíblia, eu vou fazer uns 500 vídeos só falando disso. Da questão da alimentação. Então não tem para onde correr. Não tem para onde fugir.
A doutrina da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é essa. É o tema principal. É a alimentação humana que depende da alimentação animal, da alimentação vegetal. Então, eu tinha uma coleção muito grande falando sobre esses assuntos. Como criar animais, como criar plantas, vegetais, para consumo humano. Do início ao fim. Produzindo a matéria-prima até o processamento do alimento para a gente, o ser humano e os animais e os vegetais se alimentarem com a natureza de Deus, do Deus Pai, como Ele criou. Nós vamos fazer no sistema como o Deus Pai, o Deus com D maiúsculo, criou. Não como o Deus do D minúsculo, que é o diabo, está fazendo com todo mundo. Todo mundo é submisso, é escravo, todo mundo come na mão do diabo. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres está revelando. Só que a igreja não tem muito alcance, como está escrito lá em Hebreus. Tem um capítulo de Hebreus que fala sobre alcançar a salvação, alcançar a fé. Tem um capítulo inteiro que só fala disso, de alcançamento. E nós não estamos alcançando um público grande que queira participar da Igreja Evangelho dos Pobres, tanto virtualmente como presencialmente na vida real. Então, a igreja, por enquanto, vai dar mais importância para a parte de alimentação. A parte de culto, a gente não pode, assim, executar porque nós não temos ainda uma estrutura necessária para que isso aconteça. Aí a gente vai fazer conforme está escrito na Bíblia, a parte do culto. Agora, a parte da alimentação, nós vamos fazer como está escrito na Bíblia e como está escrito nos livros, nos conteúdos que eu consegui preservar daquilo que eu tinha. Eu tinha em torno de 700 livros e cursos, eu perdi tudo, só fiquei com uns 100 cursos no máximo aqui, uns 150, assim, estourando. Mas só que agora eu estou fazendo aqui a organização. Já estou já uns dias fazendo isso. Tá me dando trabalho só para organizar, porque como eu perdi muito conteúdo, muitos livros tinham DVDs e eram coleções, então uma coleção tinha 10, 20 livros, daí eu perdi tudo. Então eu consegui preservar algumas coleções quase que completas do que eu tinha. Por exemplo, a coleção de gado de leite. Eu consegui preservar bastante. Deu uma caixa. Sabe aquelas caixas? Tá escrito Ancor. Ancor deve ser caixa de bolacha. Mais ou menos aquelas caixas retangular, tamanho médio. Eu consegui preservar, eu consegui encher de livro da série de gado de leite uma caixa e meia. Só falando disso, de gado de leite. Perdi alguns exemplares, mas dá para usar esses que eu tenho e se tornar um expert, se tornar um sábio na área de gado de leite. Básico, um expert básico. Tem outro nome que eu esqueci agora, da
do diploma do curso técnico que eu tenho aqui. Daí, a gente, no caso eu, vou estudar esses livros e esses cursos para aprender, para se tornar um técnico na área de gado de leite. Para poder começar a criar o gado de leite. Para poder fornecer carne, subprodutos da vaca, leite. A princípio, eu vou fazer para mim, porque eu vou fazer tudo sozinho. Mas com o tempo, dá para conseguir, ou tentar conseguir, não sei como, distribuir este negócio para os membros do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, os irmãos da igreja. Daí a gente tem que fazer um planejamento, e daí é só com o tempo que eu vou revelando este processo. Eu só estou dando um exemplo agora. Mas como eu vou fazer com as minhas próprias forças, começando agora, então a primeira fase vai ser assim, de estudos, de conhecimento, de treinamento, de aulas teóricas. Porque eu vou implantar aqui para montar um parque de alimentação, um sítio, uma fazenda que trata desses negócios. Só que esse é só um item. Eu tinha vários cursos falando de vários itens, que seria como se fosse assim, um empreendimento a nível de produção de alimentos para o ser humano que participa da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas como eu perdi muito material, por exemplo, na área de peixe, eu tinha uns 20 fascículos ou mais, com livro, DVD, só consegui preservar 2 aqui. Com esses 2 eu vou tentar aprender, mas a parte de peixe eu vou deixar para o final. Não vou querer... Eu nem vou abrir os livros falando de peixe agora. E nem vou fazer os vídeos falando do assunto de como criar peixes. Mas sobrou 2 livros grandes aqui. Mas eu tinha muito mais, que eu perdi a coleção. E lá na editora eu estava vendo, eles não estão nem mais fazendo em livro, agora é tudo pela internet. A pessoa acessa lá o site da editora e faz os cursos dentro do site, paga lá um valor que eu não sei quanto. Eles não estão nem colocando o valor dos cursos que eu tenho aqui, que eu comprei na época em formato de livro. Então eu tenho estocado aqui na minha casa o que sobrou. Mas na área de gado de leite eu consegui preservar bastante. Deve ter uns 30 livros aqui ou mais de gado de leite. Tem falando sobre pastagem, sobre alimentos concentrados, sobre a semente que a gente tem que plantar para fazer os concentrados, que é milho, soja. Tem curso ensinando como plantar milho consorciado com braquiária. São assuntos assim, para alimentar o animal. Tem a parte estrutural, só que eu peguei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai criar o gado leiteiro para produzir leite a pasto, né? Não em confinamento.
Então já é uma vantagem a menos, né? É um gasto a menos que vai ter para deixar o gado estabulado, por exemplo. Não vai ter esse gasto. Então eu só vou me preocupar com a questão do local, que é o pasto. Eu tenho uns 10 cursos ou mais ensinando como manejar o pasto. Adubação, consorciação, tudo que é relativo à formação de pasto, eu tenho os livros aqui, eu vou estudar todos. Por isso que eu tô falando, eu vou virar um técnico básico, né? Não vou virar profissional, mas eu vou ter noção daquilo que eu estou falando, igual na Bíblia. Na Bíblia faz 4 anos que eu estou estudando todo dia, por isso que vem essas revelações na minha mente na hora que eu estou fazendo o vídeo. Eu nem planejo nada, eu pego, abro a Bíblia e vou falando e vai vindo as revelações. Não fico planejando, antecedendo o que eu vou falar no vídeo, porque senão eu faço menos vídeo e demora para fazer um levantamento para falar sobre um assunto e usar várias passagens da Bíblia em vários locais diferentes. Então eu estou fazendo do jeito que Jesus quer que eu faça. Então, este negócio que eu estou fazendo é para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para todo mundo participar. Então, quando eu vou começar devagar, para mim, para o meu consumo, comprar uma vaca com meu dinheiro, comprar 2 vacas, daí vai entrar a questão da reprodução. Porque depois que a gente compra 1, 2 vacas, a gente não precisa mais comprar vaca. Por quê? Porque a gente tem algumas opções que eu ainda nem comecei a ir atrás das informações, mas as informações já chegaram até mim já. Que a gente pode reproduzir o animal, tanto o cruzamento normal, né? O cruzamento sexual, como os animais fazem, que é uma criação do Deus com D maiúsculo, né? O Deus verdadeiro criou. E por inseminação artificial. Eu tenho o livro aí do curso que fala sobre essas duas coisas, a parte genética e a parte de inseminação artificial de gado de leite. Então eu vou estudar para aprender a fazer este trabalho. Então, a gente já tem essa possibilidade, que é a possibilidade correta que está escrita na Bíblia. Que a gente tem que reproduzir o nosso alimento, reproduzir os animais, que serve para a gente se alimentar. Foi assim que o Deus Pai, o Deus vivo, todo-poderoso, criou. Então nós temos que fazer deste jeito. Então eu vou fazer reprodução. Daí eu nunca mais vou precisar comprar uma vaca, porque pelo que eu fiquei sabendo aqui, pelas notícias, assim, né? Eu ainda não fiz um levantamento, um estudo para falar sobre isso que eu vou falar. Mas eu fiquei sabendo que uma vaca boa de leite custa uns 10 mil reais. Que eu tenho um casal de amigo idoso que o marido da minha amiga, que era minha vizinha, que era amiga meu e da minha mãe, que já faleceu a minha mãe, o marido dela sempre trabalhou nesse ramo. Ele adestrava cavalo, mas ele tem 4, 5 filhos que mexem com gado, com tudo isso. Eles são fazendeiros, né? E ele me passou umas informações, né? Falou que uma vaca custa 10 mil reais. Já pensou? Se eu for comprar uma vaca, eu vou ter que gastar 10 mil reais. Então eu já estou juntando dinheiro já. Só que o problema é que custa muito caro. E é um risco muito grande. Então eu vou correr
um risco muito grande, mas eu não estou preocupado, por causa que na Bíblia está escrito que a gente não pode amar o dinheiro. Então a gente tem que fazer isso, né? Independente se vai dar certo ou não, porque daí eu estou provando para Deus que os meus pensamentos é o mesmo pensamento do Deus Pai e do Deus Filho. Eu não estou acumulando, eu não estou ajuntando dinheiro. Eu estou ajuntando o bem vivo que Deus criou. É isso que aí pode acumular. Porque esse meu amigo que trabalha com... Agora ele é aposentado, né? Que agora ele já entrou na terceira idade, né? Mas esse meu amigo, né? Os filhos dele... Tem mais de 50, 100 cabeças de gado. Tem mais de 50 cavalos, que eles gostam mais de cavalo, né? Eu acho, né? Eles têm tudo isso. Daí o que eles fazem? Eles deixam pasto, a vaca, o cavalo comendo capim no pasto. Depois tem a relação sexual, nasce os filhotes e depois eles vendem a vaca por 700, 800 reais para o matador. Eles fazem desse jeito. Só que aí nós vamos ver como que nós vamos fazer. Se eu conseguir fazer uma reprodução fácil, se estiver dando tudo certo, daí eu vou usar este procedimento para poder matar o animal para a gente consumir. Daí eu tenho que fazer esta outra tarefa, este outro serviço. Eu tenho que construir um micro matadouro para poder fazer esta divisão, essa distribuição da carne para os membros da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas isso já é uma coisa mais para o futuro. Primeiro vamos começar fazendo as etapas que são necessárias e prioritárias, né? Vamos começar fazendo as fases e avançando os níveis do processo de produção corretamente. Eu só estou dando um parecer da ideia e do pensamento. Por isso que esse é o primeiro concílio que nós estamos fazendo. Então, vai ser assim. É só uma ideia, é só uma suposição, uma sugestão do que eu ando pensando ultimamente para incorporar dentro da igreja, para todo mundo usufruir. E daí, com o tempo, eu vou passando as informações e vou mostrando como que a pessoa que quiser participar, mas ela tem que estar totalmente ligada e vinculada com os pensamentos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ela tem que estar participando, ela tem que estar cooperando, igual Paulo fez quando ele montou as igrejas de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A gente vai fazer igualzinho, o estatuto e os juízos vai ser igualzinho. As leis, os mandamentos vai ser igualzinho no Novo Testamento. E nós vamos usar o exemplo do Antigo Testamento como o povo judeus israelitas faziam, porque eles viviam tudo em grupo, na vida real, não na vida virtual. Em grupo, eles viviam todo mundo junto, fazia tudo igual. Não existia comércio na época dos judeus israelitas, porque eles eram separados do mundo.
Eu vou até fazer um vídeo falando sobre esse assunto, que os judeus e israelitas, eles não tinham nem noção de arquitetura. Porque lembra quando tá lá, acho que em Reis, né, em Crônicas, aonde tá as passagens que fala de Salomão. Primeiro a Reis, primeira a Crônicas, ou segundo a Reis, segundo a Crônicas, segundo a Crônicas. Nos primeiros capítulos está falando que Salomão teve que chamar um homem da nação da origem árabe, se eu não me engano. Esqueci o nome dele agora, era o... Sempre esqueço o nome dele. Esqueci o nome dele agora. Ele que projetou o Templo de Salomão, ele que projetou as colunas, as pirâmides. Eu acho que deveria ter, eu não sei, porque é difícil a gente imaginar a arquitetura. Mas teve que vir uma pessoa de outra nação para fazer o projeto, porque eles não tinham noção de engenharia e arquitetura. O negócio dos judeus israelitas era agricultura, pecuária e a questão militar. Eles sabiam fazer isso. Agora, viver igual os gentios gregos e romanos viviam e vivem até hoje, eles não viviam do mesmo jeito. Então, provavelmente não existia comércio como existia nos outros povos antigos. Apesar que pode ser que eles participavam, mas eles eram isolados, sempre foram. Desde a época do deserto, quando era a tribo, e depois que viraram duas nações, eles continuaram também um povo que estava confinado num lugar, no território da Terra Santa, o território que era deles. Alguns poderiam viver em outros lugares, né? Mas a maioria do povo judeu e israelita, eles eram um grupo que tanto é que quando tinha uma festividade, a nação inteira, o povo inteiro de judeus e israelitas, eles se reuniam e congregavam, diferente agora do tempo dos cristãos. Cada um tem sua igreja, seu templo. Antigamente, é claro, tinha menos gente. Hoje em dia existe bilhões de cristãos. Não dá para reunir bilhões de cristãos no mesmo lugar. Por isso que Deus Pai ele teve que mudar a estratégia. Mas a gente, como existe várias comunidades cristãs e eles são tudo unido e organizado, mas só que quem banca todas essas religiões, todas essas igrejas cristãs, é os membros que participam da igreja. Porque eles que dão dízimo, eles que trabalham de graça dentro da igreja, eles fazem as doações, fazem os serviços comunitários, eles fazem vários trabalhos, vários serviços. Só que eles fazem de um jeito que mistura a modernidade com a questão espiritual da Bíblia. Daí fica uma coisa assim misturado, meio mundano, meio carnal, meio espiritual. Fica uma coisa assim estranha. No meu modo de ver e de enxergar, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um negócio que é permitido, que está escrito. Eu até escrevi no meu caderninho, eu tenho que ver onde que está a passagem que fala sobre isso. Que a gente, não sei se está em Timóteo, está por ali. Que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar conta dos nossos próprios negócios. Não ficar à mercê, submisso de outros negócios.
É mais ou menos isso que está falando. Daí quando eu achar no meu caderno ou passar pela Bíblia, eu anoto e falo sobre isso. Está falando assim. Em Tessalonicenses fala de trabalho, em Timóteo fala de militância e fala sobre esse negócio que nós temos que fazer. Cuidar dos nossos próprios negócios e deixar o negócio do mundo de lado. Agora, como eu não sei, eu não participo das outras religiões cristãs, eu não sei o que eles fazem, não sei qual que é o procedimento deles. Eu vejo assim de longe que eles fazem muito culto, muita missa, muita oração, faz jejum, eles fazem muito estes procedimentos. Que a gente, no Novo Testamento, está escrito que a gente tem que corrigir, mudar, se transformar. A gente precisa melhorar as virtudes, a gente precisa ter ética, tem que melhorar a moral, os costumes, as tradições. É isso que a gente tem que fazer. O culto, a adoração, no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, não fala muito sobre isso. Quem fazia muito isso era o povo judeu israelita. Lá no Antigo Testamento está escrito que eles se reuniam para fazer o ajuntamento. Existe a questão do ajuntamento, que é a igreja. Mas a igreja a gente tem que pensar em vários níveis. Tem o nível familiar, tem o nível solitário. Eu participo do nível solitário. Então, eu não preciso participar de uma igreja física, a não ser que eu consiga se unir com pessoas que têm o mesmo pensamento. Vamos fazer isso. Vamos se esforçar, vamos se engajar, vamos militar para construir uma igreja que todo mundo participa e viva dentro da igreja, para não ficar vivendo no mundo. Hoje em dia, as igrejas cristãs, elas têm o mesmo modelo. O membro da igreja vai na igreja, faz tudo que está escrito na Bíblia dentro da igreja. Quando sai da igreja, eles vão viver no mundo. Daí eles também preservam os costumes e as tradições que eles estão aprendendo dentro da igreja. Mas só que daí eles misturam com as coisas do mundo. É isso que não pode acontecer. A pessoa ela não pode ter dois senhores e não pode viver para si mesmo. Porque ela está servindo a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. É isso que não pode acontecer. Ou você serve um ou você serve o outro. É o que está escrito em Mateus, em Lucas. Está escrito. Você não pode servir e seguir a dois senhores. Então a pessoa, quando ela não está na igreja, ela tem a vida dela particular. É isso que está errado. A vida dela particular tem que ser 100% dentro da igreja, igual está escrito em Atos dos Apóstolos. Eu já vi uma outra interpretação falando que nesta parte de Atos, os cristãos estavam achando que Jesus ia voltar logo, mas não existe nenhuma explicação falando sobre isso na Bíblia. Eu só fiquei ouvindo a pessoa que me disse falando isso. Eu fiquei ouvindo, mas eu não estava concordando. Mas eu respeitei a opinião da pessoa. Por que não existe isso? Porque quando desceu o Espírito, Jesus já tinha descido junto com o Espírito. Mas ele desceu em espírito, não desceu em alma. Porque a alma dele está lá em cima.
que é o ser dele, que Deus criou. Porque todo mundo, quando nasce, foi porque Deus plantou uma semente dentro do corpo humano, físico. E essa semente, ela vai nascer, crescer, vai brotar e crescer, igual a semente da planta. É o mesmo processo, é a mesma coisa. Daí a planta vai se tornar uma planta vigorosa se ela for bem cuidada, bem abastecida de nutrientes. Daí ela vai vigorar. Nós também é a mesma coisa, se a gente for abastecido com alimentos bons, com os nutrientes que Deus criou, que provém da terra, daí nós vamos evoluir, expandir, crescer. Agora, se a gente só se alimentar de coisas ruins, tanto materiais como espirituais, nós vamos definhar, como está escrito em várias passagens que usam parábolas nos evangelhos. É a mesma coisa. Então as igrejas, elas só ensinam os cristãos e os fiéis a viverem no mundo, que houve essa transformação por Jesus. Jesus permite que isso aconteça. Mas a gente não pode ficar utilizando as coisas do mundo, que é os bens materiais. Isso não, isso é proibido. E é isso que os cristãos que estão dentro da igreja fazem. Porque eles acham que indo na igreja, cumprindo tudo que está escrito, fazendo deste modelo, desta forma, desta doutrina, eles têm permissão de viver no mundo igual os gentios, porque os gentios também vivem desse jeito. Só que os gentios não têm regras, não têm religião, não têm doutrina, ou a doutrina deles é misturada com o cristianismo, ou é outra religião que... Porque todas as religiões têm o mesmo parecer com a doutrina do evangelho da circuncisão e da incircuncisão que está escrito na Bíblia, que Paulo falou que não precisa mais seguir os verdadeiros cristãos da igreja que ele fundou. Então é isso que as pessoas não estão entendendo, porque elas ficam presas, amarradas a um argumento que está dentro do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus Cristo, mas já foi, como eu posso dizer, mas ela já foi modificada por Paulo, na época que Paulo estava escrevendo os livros que ele escreveu da Bíblia. Já foi modificada naquela época, 2000 anos atrás. Porque Paulo, ele foi incumbido, Jesus fala isso em João, que ele ia mandar o Espírito com E maiúsculo, que entrou em Paulo e nos outros apóstolos. Mas quando entrou em Paulo, os outros apóstolos, o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, eles já estavam sendo iludidos, persuadidos a formar, como estava sendo formado, e a criar um evangelho adulterado, que é o evangelho da incircuncisão, que mistura o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, com o evangelho da circuncisão dos povos judeus e israelitas. E daí Jesus lá de cima não gostou dessa transformação que os apóstolos estavam fazendo. Porque os apóstolos tinham todo o poder do mundo, que era o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque. E eles estavam usando esse poder para fazer coisa errada, que não estava condizente com o pensamento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus entrou em Paulo, e Paulo foi lá e foi debater, discutir, foi brigar, foi combater com os apóstolos mais velhos. Porque, igual Davi não queria matar Saul, porque ele era mais velho. A gente tem que respeitar os mais velhos.
Então, Paulo também, ele não queria brigar com os apóstolos mais antigos, porque Paulo era mais novo do que eles. Só que daí Jesus falou, você vai ter que ir lá e desfazer tudo o que eles estão fazendo. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres está fazendo, está desfazendo este modelo de igreja padrão que existe no mundo inteiro, cristão. Por quê? Porque as escrituras e os textos sagrados estão na mão dos gentios europeus desde a época da morte dos apóstolos. Por isso que Jesus mandou, está escrito em Atos, contando agora a história dos capítulos de Atos, assim que eu me lembro. Jesus mandou Paulo ir lá para Roma, porque quando chegasse o Evangelho, a escritura do Novo Testamento e do Antigo Testamento lá em Roma, daí o mundo inteiro ia ficar sabendo, porque Roma era o maior império do mundo há 2000 anos atrás. Ainda é, só que hoje está disfarçado com nova roupa, com nova aparência. Agora não é mais romano, agora é Nações Unidas, continente europeu. Pode ver, o euro vale 5, 6 reais. Um euro vale 5, 6 reais. Vale 5 vezes mais do que R$ 1. Isso é um poder, mas só que é o poder da besta, do mal. Mas Jesus já estava sabendo de tudo isso. Então, qual que é o plano do Deus Pai e do Deus Filho? Entrega a escritura verdadeira na mão dos inimigos e eles vão disseminar para o mundo inteiro, como aconteceu no século, mais ou menos, no século X até o século XX. Não teve como é que chama aquele acontecimento? Eu não sei o nome direito, eu vou falar um nome que veio na minha cabeça. A revolução das navegações. Não foram os europeus que começaram a desbravar os mares, conhecer os povos do mundo inteiro? Tinha até Marco Polo. Marco Polo, eu vi no livro que eu tô lendo, que eu estava lendo, agora eu parei um pouco, da enciclopédia que eu consegui pegar. E daí tá falando desse Marco Polo aí. Ele foi, conheceu as Índias, e depois começou os descobrimentos no mundo. Tem que ler esses livros que eles são muito bons. Eles contam a verdade da história que aconteceu no passado, depois da morte de Jesus Cristo. E até antes. Porque aquelas profecias de Daniel fala do Alexandre o Grande, que ele era imperador da Grécia. Ele que conseguiu destruir o Império Babilônio. Porque o Império Babilônio dominava tudo, tanto é que aprisionou os judeus e israelitas. Porque foi Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia, o Deus com D maiúsculo, que mandou que isso acontecesse. Então, por isso que a verdadeira escritura está na mão dos europeus, mas os europeus, eles são falsos cristãos, eles que são os anticristos, mas eles que estão encarregados de controlar os cristãos corretos e os incorretos também. É assim que funciona. Só que a igreja, mas como acontece isso, daí Jesus, pelo poder dele, agora a gente pode montar nossa própria igreja. A gente não precisa ficar dependente de uma tradição que está corrompida. Porque a palavra da Bíblia não está, mas os que carregam a palavra estão corrompidos, que são os europeus.
porque eles disseminaram o cristianismo para o mundo inteiro, não precisa mais pregar, evangelizar no mundo inteiro. Em 1500 os padres católicos vieram para cá. Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles vieram para cá e quiseram evangelizar os índios, mas os índios não aceitaram, porque eles já tinham a religião deles, que era a religião do diabo. E os europeus quiseram escravizar os índios. Daí prenderam os índios à base da força, da violência. Está escrito nos livros que eu estou lendo, e é livro oficial, que eles mesmos escreveram. Então é verdade. Daí os índios era ruim de trabalhar, que eles eram preguiçosos. Daí foi que eles tiveram a ideia de trazer os africanos para cá, porque é uma outra raça que tem uma genética muito forte, muito poderosa. Daí eles vieram aqui para o Brasil e trabalharam no lugar dos índios. Está escrito, eu tenho aqui, eu estava lendo a enciclopédia que estava falando disso. Daí os índios, eles foram ser tipo paje daqueles nobres europeus, que eles eram, como é que se fala? Ecléticos, assim, eles eram imponentes, sabe? A realeza, a corte. Daí os índios foi servir a princesa, os filhos da princesa. Eles foram fazer um trabalho mais doméstico. Tem até os desenhos assim na enciclopédia, por isso que eu tô lembrando do que eu li. Porque eu só dei uma passada, porque são uns 10 ou 15 enciclopédias e fala sobre várias coisas. Daí eu fui pegando essas mais importantes que encaixam no contexto bíblico. Foi isso que aconteceu. Então eles são o povo da besta, mas só que eles carregam a palavra de Deus, verdadeiro. Daí como eles disseminaram, fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, Jesus Cristo, que eles fizeram o que Jesus Cristo mandou, daí Jesus Cristo deixa eles reinar aqui na terra. Enquanto isso, porque agora a gente já conhece a verdade. E Jesus Cristo, ó como Jesus Cristo é sábio. Ele deixa nós que somos cristãos. Os verdadeiros são os pobres, não os ricos. Cristão, essa que é a diferença, está escrito na Bíblia. Isso é verdade, porque está escrito na Bíblia, porque os europeus não tiraram isso da Bíblia. Então é verdade. Por isso que os pobres são santos. E os ricos são pecadores. Porque eles têm esse poder e usa para escravizar os pobres. Só que os pobres, eles não querem sair dessa escravidão, nem mental e nem física. Mas aí Jesus deixou acontecer isso para que os pobres, inteligentes, sábios, entendidos, que estão dispersos, que nem eu, que eu sou sacerdote, rei, profeta e mestre de mim mesmo, possa viver sem ser maltratado aqui na terra. E eu posso usar o mesmo artifício, o mesmo mecanismo que os ricos usam, que seguem o modelo de vida europeu, que vem da Grécia e da Roma, que é aquele perfil de homem assim, musculoso, inteligente, culto, sábio, moderno, elegante, bonito, a beleza exterior. E todos os povos do mundo, inclusive aqui no Brasil,
segue esse modelo de sistema. É isso que é a marca da besta. Eu estou falando desde o primeiro vídeo que eu fiz. E as pessoas, elas sabem que eu estou falando a verdade, mas elas não querem concordar para elas não perder a mordomia. É aí que vocês vão entrar pelos canos. Porque vocês estão se fingindo de que não tá sabendo do que eu tô falando. Tá querendo desconversar no modo popular. Vocês estão fazendo isso. Mas depois, na hora que vier o tempo dos tempos, o tempo que vai vir o planejamento, o plano do Deus Pai que está acontecendo, que é tudo na hora que o Deus Pai criou. Daí na hora que vier esta revelação, essa revolução, esta mudança de, como eu posso dizer, de realidade, daí vocês vão se arrepender, mas aí é tarde demais, vocês têm que se arrepender antes. É esse que é o segredo. Para vocês serem salvos, porque você não vai ser salvo pelos seus méritos, porque você acha que você é santo, porque você se vangloria, porque você está na soberba desses homens que são do mundo, que são dos povos que reinam aqui na terra. Mas quando vier a revelação da verdade e acontecer essa mudança que está escrito na Bíblia, aí vocês vão ver que é verdade e vocês vão querer se arrepender. Mas aí é tarde demais, porque vocês não vão mais se arrepender aqui na Terra. Vocês vão ter que se arrepender lá no outro mundo, que é o poço, é o inferno, a escuridão. É para lá onde todo mundo vai. E daí, quando Jesus vier, ele vai tirar os que estão dormindo neste mundo, eles vão ser salvos. Jesus vai ressuscitar. A palavra ressuscitação significa isso. É a salvação. Você não vai continuar morto lá no poço. Você vai renascer, você vai reviver. Por quê? Porque vai ser contado o que você fez aqui na Terra, não o que você fez em outros mundos. A primeira ressurreição dos mortos. É o que você fez aqui. Se vocês têm a Bíblia, não tem esse entendimento que eu estou te falando, você não está condizente com a palavra de Deus. Você está condizente com a palavra do Deus menor, não com o Deus maior. Daí Deus vai te castigar. Porque o castigo está escrito na Bíblia. Em várias partes. Você vai ser punido. Por isso que quem já é convertido, batizado, está com o Espírito Santo, quando peca, ele é castigado aqui mesmo. Que nem aconteceu comigo. Eu era rico e perdi tudo. Agora Jesus está me levantando porque eu me arrependi dos meus pecados. Entendeu? Daí eu não preciso ser punido 2 vezes. Agora vocês não. Quem não está acreditando em tudo isso que eu estou falando, eu estou mostrando dentro da Bíblia. Eu não estou falando uma coisa assim do meu pensamento e não estou dando uma prova assim. Uma prova bíblica eu estou dando. Tudo que eu falo eu tiro da Bíblia. Então eu estou provando biblicamente o que eu estou falando. Então, o que não se tornar cristão e viver do jeito que eu estou falando, o jeito que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados segue esta doutrina de alimentação, de descanso,
de paz, de sossego, de tranquilidade. Quem não seguir este modelo vai pagar 2 vezes aqui na terra e no inferno. Eu só estou pagando aqui só. Depois Jesus vai me justificar, porque ele vai ver que eu pequei pouco. Mas eu me esforcei para não pecar. Agora não, vocês têm a mente tudo deturpada, cauterizada. Vocês acham que fazendo um modelo de doutrina humana, que é parecido com o que está escrito na Bíblia, vocês estão certos, corretos. O Espírito Santo está dentro de vocês, porque só quem vai se salvar são os santos e perfeitos que estiverem com o Espírito Santo, que tem os dons. Eu vou falar de alguns dons agora, porque eu sempre falo de dons e nunca chego na... A Bíblia está aqui, na parte dos dons. Vou falar rapidamente para encerrar o vídeo. Que eu tô com uns 3 vídeos para pôr, esse é o 4º. Eu nem fui lá pôr porque eu tô com problema de dinheiro, problema de comida. Tá alterando a minha saúde mental, emocional e corporal. Então eu achei melhor ficar aqui em casa arrumando os livros para começar a Constituição da Igreja Evangelho dos Pobres, fisicamente e continuando virtualmente. Quer ver? Ó, vamos falar alguma coisa dos dons. Poderia até entrar em Romanos, mas eu não me lembro direito o capítulo onde está. Se eu passar aqui agora e bater o olho e ver, eu falo. Que eu sei mais ou menos a posição na coluna da página onde está. Eu só não me lembro o capítulo, mas agora eu tô começando a me lembrar onde está. O capítulo que é. Eu acho que é esse capítulo aqui. Deixa eu ver se eu falo esse ou outro. Vou falar desse aqui, que fala sobre a relação da lista de alguns dons. Depois eu falo dos outros dons que está em 1 Coríntios, que lá a lista é um pouco maior. Mas acho que eu vou falar o de lá, porque de lá tem alguns dons que todo mundo tem, que é os dons da igreja. Quem tem uma igreja física. Aqui é os dons, falando mais dos dons que tem assim a ver com a Igreja Evangelho dos Pobres. Esse que está escrito aqui. Ele é mais voltado para os dons da Igreja Evangelho dos Pobres. Agora eu vou falar dos dons que está em Coríntios, que tem mais a ver com as igrejas assim tradicionais, assim, físicas, né? Cristãs, né? Ó, já entrei aqui, ó. Está escrito aqui, ó. A parte da diversidade, dons tem várias diversidades, né? Essa parte aqui eu não vou falar agora, da diversidade, que é a operação. Eu vou falar mais da lista dos dons. Aqui, espirituais do Espírito com E maiúsculo. Que são
eu vou falar o que está escrito aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, que é a fé, o dom da fé, o dom da cura, são 2. Daí entra a operação, que é a operação de maravilhas. É dom, mas é uma operação. Está inserida na categoria operação de milagres, né? Maravilhas, profecia, de profetizar, esse dom eu tenho. E também outros dons de discernir os espíritos com E minúsculo. Esse também eu tenho. Esse é importante, esse dom aqui. A gente consegue discernir por causa do nível espiritual que a gente tá cristão. A gente vê as pessoas na rua e vê que elas não conhecem nada da Bíblia, você já sabe que ela tá com o espírito muito baixo, né? E não quer fazer o que está escrito, só fica pensando em coisa do mundo para ter alegria, felicidade, prosperidade, para viver com um sentimento alegre, contente. A gente já vê que é a pessoa do mundo, que não pratica essas... Não praticar, não faz o que está escrito aqui na Bíblia, que eu estou falando que tem que fazer. Essa não tem o espírito com E maiúsculo, ligado com o espírito com E minúsculo. E também, dons de variedades de línguas. Esse aqui eu não vou falar agora, que eu acho complicado. Tem que ler 1 Coríntios 14 para entender, que dá uma explicação melhor, e é difícil entender também. Tem o dons de variedades de línguas, e tem o dom da interpretação de línguas. Essa parte é mais difícil, né, de comentar agora. Então, são esses dons aqui, são alguns. Lembra que eu sempre falo que o querer é de Deus, do Deus Pai? Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito com E maiúsculo. Opera todas estas coisas. Tá vendo? É o mesmo Espírito de Melquisedeque, que opera todas essas coisas. Está operando dentro da gente. A questão de operação é um assunto muito importante. E de diversidades também, para entender esse pensamento de espíritos. Presta atenção. Repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? Querer é o querer que está em Filipenses capítulo 2. Que o querer é de Deus, não é o querer nosso. Então, se ele quer que você seja... que você tenha o dom de línguas, você vai ter o dom de línguas. Você vai ficar falando línguas exaustivamente. Se ele quer que você tenha o dom da fé, só que o dom da fé ele é variado, igual está escrito aqui, ele é diversificado, variado, porque o dom da fé é como se fosse uma quantidade. Uns têm mais fé, outros têm menos fé, está escrito em Romanos. Naquela parte que eu passei, que eu ia falar, mas eu desisti. Aí tá ligado mais no canal Igreja Evangelho dos Pobres. Aquela parte dos dons da fé. Explicando melhor. Então a fé é um dom que as pessoas têm, mas tem de mais ou tem de menos. É um dom variável.
né? E essa diversificação é assim. O querer é de Deus, como tá vendo? Como está escrito aqui, ó. Repartindo particularmente a cada um como quer. O quê? O Espírito com E maiúsculo, que é o poder. Por isso que uns têm mais facilidade de... Que nem está escrito aqui agora, ó. No mesmo capítulo, ó. Quer ver, ó? Aqui tem a condição hierárquica da categoria dos dons, ó. No versículo 28, ó, do capítulo 12 de 1 Coríntios. E a uns pôs Deus, com D maiúsculo, na igreja. Tá vendo como tem igreja? Não importa se ela é física ou corporal. A igreja corporal é a correta, mas a física serve para reunir os irmãos, para ver a congregação, o ajuntamento. Olha o que diz aqui. Primeiramente, os apóstolos. Então, na igreja, em primeiro lugar é os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Tá vendo? Eu tenho condição de profeta. Então, estou na hierarquia como sendo o segundo representante de Jesus aqui na Terra. Porque eu sou profeta. Em terceiro, doutores. Como assim? Doutores é um tema também difícil de explicar. Porque existe na minha concepção, até agora que eu vi na Bíblia, lendo no contexto geral da Bíblia, existem dois tipos de doutores. Os doutores da lei de Moisés, que sabe tudo da lei do Antigo Testamento, igual aquele rabino lá que eu sempre falo, ele sabe tudo do que ele fala porque ele é doutor da lei de Moisés. E tem o doutor da lei de Jesus Cristo, que é do Novo Mandamento, do Novo Testamento. Só que essas religiões, por exemplo, essa que eu citei, a judeu-messiânica, eles querem ser doutor das duas coisas ao mesmo tempo, aí não dá certo. Que eles querem fazer um evangelho misturado. Eu não, eu sou doutor da lei cristã. Eu sou cristão, eu sou um sacerdote cristão. Eu sou um profeta cristão. Eu sou um mestre cristão. Eu não sou mestre dos judeus, eu sou mestre dos gentios. Quer dizer, aliás, eu não sou mestre nem dos judeus e nem dos gentios, eu sou mestre de mim mesmo. Jesus que era mestre dos cristãos, ele não era mestre dos judeus. Quem era mestre dos judeus era Abraão, era aqueles doutores da lei. Eles que eram mestres do povo. Por isso que tem a diferença, entendeu? Eu vejo assim. Eu acho que eles não veem assim, porque eles fazem diferente do meu pensamento. E depois de doutores vem milagres, olha só. O dom do milagre, tá vendo? Qual que é o milagre? De produzir um alimento bom pra gente comer, pra ser farto, abundância. É isso que é milagre. Curar, para curar a saúde do corpo, do organismo, da mente, para poder receber o espírito com E maiúsculo com mais facilidade, sem empecilho. Porque se você estiver doente, vai bloquear o espírito com a luz do espírito com E maiúsculo dentro do seu corpo. Aí você não vai virar sacerdote cristão igual eu sou agora, mesmo estando com o corpo doente, enfermo, mas é o espírito com E maiúsculo que está fazendo eu me manter vivo.
sóbrio. Eu não tô caído igual as outras pessoas que ficam aí no mundo aí, fazendo coisa errada. Por isso que eles já estão definhando. Eu tô aqui, ó, 1 hora e 35 minutos só falando da palavra de Deus. Como é que eu tô morto? Eu tô vivo por causa disso. O organismo pode estar trabalhando com dificuldade, mas se eu comer os alimentos que curam a mente, a alma, o espírito e o corpo, eu vou renascer de novo, vou ficar mais forte. É isso que o espírito faz com E maiúsculo. Tem que ser desse jeito, é esse procedimento. Então o milagre é esse. É o milagre que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está fazendo. E quem tiver fé e acreditar vai entrar na igreja e vai participar, vai trabalhar, vai participar, vai comunhar, vai congregar junto com a gente aqui, dentro da igreja. Vai fazer tudo que está escrito na Bíblia: culto, oração, jejum, que está escrito no Novo Evangelho. Mas tem que ser tudo, não pode ser uma coisa faz de mais, outra coisa faz de menos, ou uma coisa faz, outra coisa não faz. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, na mesma medida. Porque uma coisa faz parte da outra, daí forma um conjunto. Daí a gente entra no Espírito com E maiúsculo, de Deus Pai e Deus Filho. Porque nós se tornamos sacerdote, como eu já li no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2 ou 3. E tem também Apocalipse 5 também, que Jesus falando que a gente está sendo treinado para ser sacerdote e rei. É dessa forma aqui, ó. Saindo do mundo, não ficar dependendo das coisas do mundo. Olha só. É o dom dos milagres e depois os dons de cura. Então o milagre vamos encaixar como sendo uma coisa impossível de explicar. Quando a Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, estiver funcionando do jeito que eu estou falando, aí a gente vai provar que é um milagre que está acontecendo. Por causa da bênção. E mesmo agora já está funcionando. Se eu estou fazendo tudo isso é porque é um milagre. Isso está provado. É um dom. E depois desse vem a cura. Entendeu? Primeiro vem o milagre e depois vem a cura. Depois vem o socorro. Tá vendo? Aqui segue a linha de pensamento da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ó. Milagre, cura e socorro. É isso que vai acontecer. É essa que é a estratégia que eu estou falando. Primeiro, um milagre de fazer isso que eu estou fazendo agora e produzir alimentos, frutas, café, verdura, legumes, cereais, carne de galinha, ovo, leite, carne de gado, leite de cabra, alimentação de cabra, criação de cabra. Eu tenho acho que uns 15, eu consegui preservar 15 cursos da coleção de ovelha, de cordeiro. Lá nos cursos que eu tenho, eu vou mostrar, eu vou começar a falar todos eles aqui no canal. Essa que vai ser a técnica. Primeiro nós vamos estudar a parte teórica. E depois eu vou implantar tudo isso na vida real e repassar para os irmãos da igreja. Vai ser esse concílio, esse primeiro concílio está sendo o que vai ser determinado. Em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ser em nome do Deus Pai e do Deus Filho. Porque nós vamos fazer no sistema agroecológico, no sistema natural. Nós não vamos fazer no sistema no modo mundano, artificial. Daí entra nesse
nessa conjuntura aqui, ó. Primeiro milagres, depois cura. Primeiro milagre, que nós vamos fazer esse milagre. Ninguém vai acreditar. Vai ser um milagre que ninguém vai acreditar. Só nós, do canal e da igreja. Evangelho dos pobres, dos alimentos sagrados. Tá vendo? É tudo uma escala. É como se fosse uma escada. A gente vai subindo de produção, ó. Primeiro milagres, depois cura. Daí nós vamos consumir os alimentos que o Pai criou, os legítimos e os verdadeiros. Nós vamos se curar de todos os males. Nós vamos se curar do pecado, das dores, das doenças, do mundo espiritual que está em volta, prejudicando a nossa vida, incomodando. A gente não tem paz. Quem não tem paz, sossego, tranquilidade, vive na agitação, na luta da vida, não está enquadrado dentro desses critérios aqui, ó. Por isso que não tem milagre, não tem dons, não tem cura. E daí nós vamos socorrer os nossos irmãos da igreja. Ó, é o que está escrito aqui. E depois entre os governos. O que significa governos na linha de pensamento que nós estamos tendo agora? Governo significa que nós vamos governar uma coisa que é para Deus e para Jesus, para eles abençoar a gente. Nós vamos organizar este mutirão, esta comunhão, esta congregação. É o governo, tá vendo? A gente vai enquadrar aqui nesta lista de etapas, certinho, ó. É igualzinho, tá escrito aqui na Bíblia. E variedades de línguas. Daí, quem sabe, a gente pode ajudar até os que estão em outros países, que têm outras línguas. É isso. A gente vai crescer igual à Igreja Universal, mas só que nós vamos servir ao Deus Pai e ao Deus Filho, não ao diabo, igual eles servem. Por isso que hoje eles são grandes, porque eles têm um comandante que tem poder. Então o comandante deles, que é o inferno, a morte, o anticristo e o falso profeta, estão regendo a vida deles, a comunidade deles, mas nós somos separados. Jesus, ele deu essa condição para a gente. A gente não precisa se tornar alinhado, ligado a essas religiões aí que não prestam. A gente pode andar pelas nossas próprias forças. É só não entrar em guerra, em conflito com eles, que eles também não vão fazer nada com a gente. Vão deixar a gente em paz, porque eles estão cuidando lá do negócio deles. E nós cuida do nosso negócio. Só falei isso agora só para dar uma interpretação do entendimento do que nós estamos falando aqui. Não estou falando que os membros da Igreja Evangelho dos Pobres vai começar a combater, a lutar contra as outras religiões do mundo, que nem na época da Inquisição, que os católicos perseguiam os protestantes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que aqui a gente pode andar pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias forças. Mas nós vamos ter um governo aqui, que é o governo do Deus Pai e do Deus Filho verdadeiro. Daí, se eles quiserem atacar a gente, aí a gente vai ver, a gente vai estar protegido com o escudo do Deus Pai e do Deus Filho. Daí a gente vai ver se o Deus Pai e o Deus Filho quer que a gente continue fazendo isso ou não. Se eles destruírem
o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando, é porque é sinal que o Deus Pai e o Deus Filho não gostou deste modo cristão que eu estou revelando. Então, daí a gente para, a gente não continua mais. Daí a gente encerra, como eu vou encerrar agora. Já deu para falar bastante coisa. Então depois eu vou continuar fazendo os vídeos e falando mais a respeito dos assuntos pertinentes à Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é a nossa comunidade cristã evangélica de união, cooperação do Ministério da Justiça do Deus Verdadeiro, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, da Comunicação, da Organização dos Pobres. Porque só vai entrar pobre na Igreja Evangelho dos Pobres. Não pode entrar rico, não. Porque daí contamina o ambiente e daí a gente vai pro buraco igual eles vão também. Porque está escrito em Lucas. Vamos terminar então com a palavra que está escrita em Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo vamos ver aqui, 18. Lucas 4, capítulo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito, com E maiúsculo, do Senhor, com S maiúsculo. Então é o Espírito de Melquisedeque, sacerdote, do Senhor Deus com D maiúsculo e Jesus com J maiúsculo, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ponto. Acabou. Mas tem mais uma parte no versículo para terminar de ler o versículo. Tem. Mas tem um ponto aqui, então acabou. Não existe mais outro pensamento. Não está escrito aqui que a gente tem que evangelizar os ricos. Mas eu vou ler a outra frase que está escrito no versículo depois do ponto, aonde nós terminamos com a palavra pobres. Enviou-me a curar os contristos de coração. E daí tem a vírgula, continuando no versículo 19. Aqui é uma lista do que Jesus tinha que fazer. Mas na questão dos pobres, ele foi incumbido, nosso Senhor Jesus Cristo, de evangelizar os pobres e não os ricos. É isso que está escrito no versículo. Para o rico ser evangelizado, ele tem que se tornar pobre. Então você que é pobre, seja bem-vindo ao canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.